Bom, salve galera, bom dia a todos. Eu me chamo Kaique, sou aluno da Unesp de Botucatu, graduando em licenciatura em Biologia. Estou aqui pela disciplina de estágio supervisionado. Esse estágio consiste em que a gente, que é graduando de licenciatura, precisa dar aulas tanto para fundamental quanto para ensino médio, para que a gente tenha uma experiência na sala de aula para nossa formação como futuros professores. Infelizmente, eu não posso estar presente com vocês aí, por medidas de segurança da própria Unesp em relação à pandemia. Então, hoje, eu vou tentar falar um pouco sobre a origem da vida e as teorias e hipóteses que geram discussões até os dias de hoje. Para começarmos, antes de tudo, preciso que vocês pensem, de acordo com a sua opinião, como que surgiu a Terra, como que surgiram os seres vivos aqui, né? A partir disso, eu vou começar pela idade da Terra, de acordo com o estudo de vários cientistas. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, mas a Terra não surgiu do nada também e do jeito que é nos dias de hoje, né? Porém, em relação à idade do universo, 4,5 bilhões de anos não é nada perto dos aproximadamente 13 bilhões de anos que possui o universo. Então, vamos falar um pouco sobre as condições da Terra primitiva. Há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra nesse período era completamente inóspita, ou seja, não existia nenhuma possibilidade de ter qualquer tipo de organismo vivendo nela. E por quê? Por que vocês acham isso? A superfície da Terra era coberta por magma, as rochas eram derretidas. Além disso, era muito quente e por todo o território do planeta existiam colisões de meteoros e meteoritos. Na verdade, até o próprio sistema solar era muito instável naquele período, né? Além disso, havia muitas erupções vulcânicas, descargas elétricas vindo de raios e também tinha muita radiação na Terra. Isso porque não existia a famosa camada de ozônio. Então, esses eram os motivos principais de que a Terra era tão estável. Assim. Então, aqui era um caos. Você pode ver até essas imagenzinhas aqui, e não que seja real, mas representa mais ou menos o que a gente pode imaginar como que era a Terra. Né? Então, depois de muito tempo, uns 700 milhões de anos, a Terra foi se esfriando. Podemos até se pensar na teoria do Einstein, né, que o universo vive em expansão. Então, conforme a Terra ia se afastando da grande explosão, ia se resfriando. Mas, como mencionei antes, isso demorou cerca de 700 milhões de anos para poder resfriar. Então, demorou muito tempo, né? Não é 2 anos, 100 anos, é 700 milhões de anos. Então, com o resfriamento, a Terra começou a formar sua crosta terrestre. A água, que antes tinha seu estado na forma de vapor, trazido por meteoros e altas temperaturas, acabou se transformando em estado líquido. E com isso, se depositando na superfície, gerando os mares, gerando os lagos, rios e etc. Com isso, depois do resfriamento, a Terra passou de um ambiente completamente inóspito para um ambiente um pouco menos inóspito para surgir vida. Então era um ambiente que poderia até rolar alguns organismos ali. Então, os primeiros registros de fósseis de seres vivos aqui na Terra são datados de 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, a Terra ficou praticamente 1 bilhão de anos com aquele caos todo, com toda tempestade, chuva de meteoro, erupção vulcânica, até se resfriar e ficar um ambiente mais ameno para o surgimento de seres vivos. É, tá? Então, agora a gente pula muitos anos, muito lá para frente, a gente volta um pouco só a 1.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, né? Obviamente, a Terra, nesse período, já era repleta de seres vivos, mas a ciência ainda era bastante escassa, ou seja, não existia tantas pesquisas como vemos hoje em dia, né? Então, nessa época, mais ou menos, que começaram a surgir os cientistas, ou melhor, os famosos pensadores, né, daquela época. E com isso surgiu uma pergunta dentre eles.
como que surgiu os primeiros seres vivos, certo? A partir disso, eu vou começar a falar um pouco sobre todas as teorias e hipóteses que surgiram naquela época para tentar desvendar esse mistério do nosso planeta. E vou começar com duas hipóteses. A dos que acreditavam na abiogênese e nos que acreditavam na biogênese, né? Então, a abiogênese, que tinha como um dos mais famosos a defender essa teoria, o Aristóteles, né? Antes de Cristo, lá 200, 300 antes de Cristo. E essa teoria afirmava que as espécies surgem por geração espontânea, ou seja, eles podiam surgir através de uma matéria bruta. Como, por exemplo, na época, se acreditava que ratos nasciam de um amontoado de roupa suja com um pouco de milho e queijo. Então essa era a famosa receita, né, para você ter ratos na sua casa, para você ter algum ser vivo. Você amontoava um pouco de roupa suja, depois de ter suado bastante no cantinho, jogava lá um pouco de queijo, de milho, algum material em decomposição, e aí, pum, surgia ratos, né? Ou que as larvas nascem através da carne podre em decomposição, né? Só que essa carne em decomposição teria uma força vital que permitia o surgimento desses seres vivos. E essa teoria da biogênese foi mantida por muito tempo, né? Até porque não tinha tantas pesquisas lá que eles faziam, era mais por, por pensar, nossa, o que eles olhavam, o que eles viam tal, e ficavam se perguntando o que, que era e o que, que poderia ser. Então, até meados do século XVI, essa teoria foi mantida. Mas a gente sabe, né, nos dias de hoje, que o ser vivo somente surge através da reprodução, se é assexuado ou sexuado, né? A partir de meados do século XVI, então, surge outro cientista, outro pensador, que confrontou as ideias da teoria da abiogênese. Daí começa o embate entre biogênese versus abiogênese, né? Então, o nome do cientista que confrontou a teoria da abiogênese é Francesco Redi, acho que é assim que se fala o nome dele, que foi um dos primeiros a empregar experimentos como método de estudo. Antes, como eu falei, eles, né, era mais a base do olho, assim, de experiência que eles achavam que era. Não faziam experimentos, era só por dedução, né? Então, uma das principais evidências da abiogênese era o surgimento espontâneo de vermes em carne podre, certo? E que logo de cara o Redi confrontou com a sua hipótese. Ou seja, ele dizia: os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação são larvas, um estágio do ciclo de vida das moscas. As larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração simultânea a partir da putrefação da carne. Ele estava certo, né? Porque a gente sabe hoje em dia que para crescer uma mosca, ela passa pelo seu ciclo de vida. Primeiro a mosca bota o ovo, aí gera a larva, e da larva gera a mosca. Então, o experimento de Redi ele é bastante conhecido, né, pela ciência. Então, ele utilizou três potes com pedaços de carne dentro. Um dos potes estava totalmente aberto, o outro estava tampado e o outro estava apenas com uma rede, onde era possível a entrada de ar, mas não era possível a entrada de mosca. Ou seja, o pote onde obviamente iria se consolidar o aparecimento de larvas seria o pote que estava totalmente aberto. Já os outros potes, as moscas não conseguiriam ter contato com os pedaços de carne. E com isso, os experimentos de Redi conseguiram refutar as principais ideias da abiogênese. Ou seja, não surgia um ser vivo do nada ali, certo? Não tinha uma força vital ali, né? Mas calma lá. Então, porém,
Com a descoberta de micro-organismos, em meados do século XVII, o debate entre abiogênese e biogênese volta à tona. Isso porque cientistas que ainda defendiam a abiogênese intrigavam que seres simples, como micro-organismos e vermes intestinais, surgiam a partir da geração espontânea. Ou seja, eles pensavam que se você tem uma lombriga enorme lá no seu estômago, como que ela foi parar ali? Então, segundo os abiogenistas, do nada, certo? Só aparecia ali. Não tinha evidência nenhuma de como. Porque ele era um ser, um micro-organismo que aparecia lá do nada e aí gerava a larva, a lombriga. Então, com isso, outros cientistas entraram em cena, né, para debater isso. O primeiro deles é John Needham, que defendia a abiogênese, a abiogênese. E o outro seria Lázaro Spallanzani, e esse defendia a biogênese. É até difícil, né, falar de diferenciar a abiogênese de a biogênese. Para defender suas teorias, então, houve a apresentação dos experimentos. Needham, então, pegou um caldo de carne, na época, né, o caldo nutritivo, ele colocou um recipiente, fechou com uma rolha e ferveu o recipiente. E depois de um tempo, ele percebe que surgem micro-organismos nesse recipiente e deduz que o caldo de carne possuía uma tal força vital que possibilitava o surgimento de seres vivos. Nesse caso, Nietzsche afirmava, e para ele comprovava, né, que a abiogênese existia para os micro-organismos. Porém, ele não esperava, né, que o Spallanzani fosse, né, não fosse tão burro, né, vamos dizer assim, que fosse um pouco esperto, já que, né, ele defendia uma teoria, então ele tinha algumas ideias, umas hipóteses para combater a abiogênese. Então, Spallanzani fez experimentos em cima do experimento de Nietzsche, ou seja, ele fez o mesmo experimento, só que de uma maneira diferente. Ou seja, Spallanzani ferveu o mesmo caldo de carne. E ao invés de fechar o recipiente com rolha, ele selou o vidro com maçarico. E notou-se que surgiu um micro-organismo, que não aparecia, perdão, que não apareceria um micro-organismo. Então, aqui na imagem, vocês podem ver que, ó, ele ferve o caldo, né? Ele ferve o caldo. Deixa eu colocar aqui até um negocinho aqui, ó. Ó, ele ferve o caldo. Só que em vez de ele colocar a rolha aqui em cima aqui, ó, ele sela o vidro, né? Ele derrete e sela o vidro. E aí não surge micro-organismo, né? Daí, mas Needham, como ele era muito, vou falar, insistente na sua ideia, disse para o Spallanzani que ele teria esquentado demais o caldo e com isso interferiu na força vital, né, na tal força vital. Então, o Spallanzani, para refutar o Nietzsche, ele quebrou o bico, certo? E a partir daí começou a surgir os micro-organismos, refutando a ideia de Nietzsche. Só que esse cara, ele era muito insistente, ele era muito teimoso, né? E aí o que, que ele disse? Ele disse que ao quebrar o bico, o ar entrou em contato, né, com o líquido, com o caldo, e que reativou a força vital, né? E por isso surgiram micro-organismos. Só que aí o Spallanzani, né, com essas ideias malucas do Nietzsche, mesmo o Spallanzani estando certo, ele não tinha como fazer outro experimento que provasse que o ar não reativava a tal da força vital. Então, o Spallanzani não teve muito o que fazer. E a teoria do Nietzsche ficou aí. Ficou aí por muito tempo. Muito tempo. Daí, depois desse tempão, que ficou, né, alguns anos aí, entra outros cientistas, né? Surgem outros cientistas que não acreditavam de jeito nenhum na teoria da abiogênese, né?
esse cientista é bem conhecido, um grande cientista que ficou marcado pela sua experiência para que finalmente conseguiu derrubar essa, essa teoria da abiogênese. E esse cientista se chama Louis Pasteur. Eu não sei dizer direito, mas acho que é Pasteur. Né? E aqui, esse é o tal do Louis Pasteur. Né? E o que ele fez? Certo? É, ele fez o experimento igualzinho que Spallanzani e o Needham fizeram, só que com uma única modificação. Ele esquentou o bico do recipiente, né? Que tem aqui a imagem aqui, ó, bem melhor para a gente ver. Então ele esquentou aqui o gargalo e esticou esse gargalo, né? Esticou ele e entortou como uma, como uma, como se parecesse o pescoço de um cisne, de um ganso, né? De um pato. E aí esquentou. É, e aí o que isso realmente mudou, né? No experimento? Isso adiantou. Então mudou que o ar conseguia entrar aqui pelo gargalo e entrar dentro aqui do recipiente. O ar conseguia entrar, né? E ter o contato com o caldo nutritivo. Mas, vocês podem perceber que ele fez exatamente o mesmo experimento. Ele ferveu o caldo, né? Tal. Só que aí o que aconteceu? O caldo não apareceu micro-organismo. Por que será que não apareceu micro-organismo? É, por conta de que, mesmo que os organismos viessem por dentro viessem com o ar, né, por dentro do gargalo, eles não entravam em contato com o caldo. Os micro-organismos não entravam em contato com o caldo. Então, por que, que eles não entravam em contato com o. Porque, como aqui, dentro desse cabo aqui, tinha bastante água e umidade, os micro-organismos ficavam presos na parede desse gargalo aqui entortado. E aí eles não conseguiam entrar diretamente e ter contato com o micro-organismo. Então, para provar definitivamente que não existia essa força vital aqui, Pasteur quebrou o gargalo. Quando ele quebra o gargalo, o que acontece? Entra o ar com os micro-organismos e tem contato com o caldo nutritivo. E aí começa a surgir os micro-organismos, né? Já que tem um caldo ali super nutritivo para eles, e aí eles começam a se reproduzir aqui dentro. Então, esse experimento foi extremamente importante, né? Além de conseguir sepultar de uma vez a teoria da abiogênese, foi utilizado e é utilizado até hoje pela indústria de alimentos, certo? Então, quando você compra lá um alimento enlatado, é exatamente isso que ocorre. Antes deles colocarem os alimentos dentro da lata, eles fervem, cozinham ou colocam uma substância lá na lata que elimina todo tipo de micro-organismo. E aí eles colocam o alimento na lata, sela e veda a lata, né? E aí, como não tem contato com nenhum micro-organismo, não entra nenhum micro-organismo no alimento, a validade desse produto aí, né, vai, vai longe, fica muito extensa. Então, eles podem ficar na prateleira lá por bastante tempo. Não infinitamente, lógico, né? Uma hora não tem como. Mas a validade, com certeza, estende bastante, diferente dos alimentos perecíveis, né? Que a gente fala. Tem alimentos não perecíveis, que são alimentos que demoram mais a vencer, a apodrecer, e, e alimentos perecíveis, né? Que não tem como fazer esse
esse esquema da indústria de alimentos de enlatados. Bom, então, como a gente sabe que a biogênese não existe, né? Mas a biogênese existe. A biogênese existe. A abiogênese não existe. Foi comprovado aqui, né, pelo Pasteur. Mas a biogênese sim. Agora eu pergunto para vocês aí. Se a biogênese existe e ela diz que seres vivos surgem de outros seres vivos através da reprodução, eu pergunto para vocês aí, pra vocês pensar um pouco. Como surgiu o primeiro ser vivo aqui na Terra, né? Como que surgiu? Da onde veio o primeiro ser vivo? Beleza? Não tem. Opa, perdão. Não tem, eu queria que vocês. Eu vou parar a aula por aqui, certo? E para deixar essa questão aqui na cabecinha de vocês, para que vocês pensem e façam aí, nesse tempo aí que sobrou, vocês façam uma pequena resenha, um texto simples que que vocês acham como que surgiu a vida na Terra, beleza? Não vai ter certo e errado. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? E depois que vocês fizerem aí, não precisa ser muito grande, não precisa ser muito pequeno também, né? Pode ser aí, sei lá, uma folha, meia folha, aí meia folha é o mínimo, que acho que seria mais tranquilo. Meia folha é o mínimo, aí o máximo aí vai da criatividade de vocês, beleza? Então, vocês podem fazer aí, entregar para o professor, para o Pablo aí, que está com vocês, e depois ele pode me dar uma síntese do que vocês escreveram ou até me disponibilizar, né, o texto que vocês fizeram. E na próxima aula, sexta-feira, né, eu venho aqui nesse mesmo canal, não nesse mesmo horário, porque a aula de vocês é no outro horário, e vou explicar um pouco para vocês sobre as principais hipóteses da origem da vida na Terra, beleza? E é isso, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham, né, entendido um pouquinho sobre essa parte, e tamo junto. Até sexta-feira. É nóis. Façam aí os textos, tá? Não, podem, mano, podem usar a criatividade da onde for que você estiver aí para fazer esse texto aí, certo? Não tem certo e errado, né? Porque até hoje em dia essas teorias ainda não chegaram a uma teoria só que é aceita, né? Existem várias ideias aí que ainda estão em discussão hoje em dia, né? E então vocês podem aí ficar à vontade para escrever o que for aí que vocês acham que é, mas não viaja tanto assim também, né? Não é, pô, não é, né? Não vou inventar um negócio de filme mesmo, ficção científica pra caramba, né? Não. Quero que vocês pensem aí é, certinho o que vocês realmente acham que é, beleza? Então é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Tamo junto. Até sexta-feira.